Então, vamos fazer o seguinte, a Cleuma está tendo problemas técnicos nesse momento, não está conseguindo entrar. Então, eu vou iniciar a live de florais com vocês. Na hora que a Cleuma entrar, a gente dá continuidade, tudo bem assim? Então, para quem não conhece florais de Bach, né, na verdade, são compostos feito de flores, né? Na verdade, é a energia ali da flor que está dentro desses vidrinhos, é um pouco complexo, né? As pessoas dizem como que isso funciona, por isso que eu perguntei, vocês têm noção, né? Vocês já utilizaram? Porque é muito sutil, né? O floral, ele funciona de maneira muito sutil. Eu, como psicóloga, recomendo para alguns pacientes já há muitos anos, e percebo que cada um sente de uma forma o floral. Cada um, tem pessoas que têm efeito muito rápido, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, e você vai observando, né, se isso tem a ver com o processo dessa pessoa, ou se isso foi a fórmula que você indicou que não é a fórmula certa, né? Por isso que eu mesmo vou passar um floral para mim. Então, vou na farmácia e eu mesmo vou passar um floral para mim. Isso, às vezes, funciona, você pode acertar, mas às vezes não funciona, porque nós temos uma certa defesa diante das nossas próprias emoções ou dos nossos próprios bloqueios. Se eu já tenho um bloqueio emocional, como é que eu vou enxergar que é isso, né? A não ser que você faça terapia há muito tempo, tenha muito autoconhecimento. Caso contrário, a gente vai olhar para aquela camada mais superficial, né, dos nossos problemas. A gente não vai olhar o que está por detrás, porque a gente está olhando para a gente mesmo. E nós vamos agir com as nossas defesas. Diferente quando você vai a um terapeuta floral, que esse profissional vai estar olhando de fora, né? Ele vai estar olhando sem nenhuma contaminação, né? Ele vai olhar de fora e vai interpretar aquilo que você está contando. Eu estou com uma ansiedade, então que tipo de ansiedade que essa pessoa tem, né? Então ele vai olhar de fora. E a probabilidade de ser assertivo, essa fórmula, é muito maior do que quando eu mesmo vou lá no balcão da farmácia, pego o folhetinho e falo. Normalmente eu brinco que as pessoas que fazem isso, elas acham que eu preciso de tudo, né? Elas olham assim, nossa, eu preciso de todos os florais, às vezes quer colocar 20 florais no mesmo frasquinho. A gente costuma dizer, quanto mais floral você coloca no frasquinho, menos certeiro você está sendo, porque você não está olhando especificamente para aquilo que a pessoa realmente tem. Normalmente, quando fazemos um tratamento floral, a gente também faz um tratamento por camadas, porque a pessoa pode realmente ter várias queixas, mas você, como terapeuta, tem que pensar o que eu vou trabalhar primeiro. Eu já vou trabalhar tudo. Quer dizer, você vai fazer uma limpeza na sua casa, você consegue fazer tudo de uma vez? Você não consegue fazer tudo de uma vez. Você começa, primeiro eu vou tirar pó dos móveis, aí essa poeira vai cair no chão. E quando a poeira cair no chão, eu vou limpar o chão. E aí eu vou por uma sequência. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, de maneira desorganizada. Assim são nas nossas emoções. A gente entra numa camada mais superficial. Normalmente a camada mais superficial é a queixa da pessoa. Ai, não estou dormindo, por exemplo. O que você tem? Eu estou com insônia. Então, ela diz que está com insônia. O que está por detrás dessa insônia, né? Quais são as 1000 causas que se tem para uma insônia? Então, eu vou tratar especificamente a insônia, mas o que está levando essa pessoa a ter essa insônia? Então, eu vou conversando, eu vou entendendo, né, um pouco desse contexto, dessa história, anoto ali, né, para saber qual que vai ser o próximo passo. Depois que melhorar um pouco, essa pessoa acalmar, melhorar um pouco essa insônia, será que vai aparecer, né, a outra camada das emoções dela? E aí, o que eu vou trabalhar? Então, os florais,
é um tratamento, o floral de Bach especificamente, é um tratamento muito para o campo emocional, né, e energético, mais do que para o campo físico, no caso do floral de Bach. E a gente tem que ter esse olhar, né? O que é que a pessoa está falando e o que, é que tem por detrás disso. Por isso que a gente tem certo senão para aqueles florais que já vêm prontos, né? Aquele floral que já é um composto pronto, que serve para todo mundo. Ah, floral para insônia, floral para ansiedade, floral para... Então, assim, é um composto pronto que não vai ser personalizado para você. Ele pode funcionar? Pode. Na questão de emergência, né? Os florais emergenciais, eles são um composto pronto, que é o caso do Rescue Remedy para o Bach, né? Para a linha de Bach, e para a linha do Healings, o Five Flower, né? Que a gente usa. Esse floral é um floral composto emergencial, que ele vai servir para quê? Para emergências. Então, aquele momento real que eu preciso resgatar, que eu preciso me resgatar. Então, a gente vai ter esse floral em creme, que eu acho fantástico, né? Eu indico bastante até para criança, porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de crianças ansiosas e de crianças com crises de pânico. Eu, como psicóloga e atendo crianças, né? E tenho uma estrada aí de 20 anos, eu posso dizer para vocês que no começo da minha carreira, eu não via tanto esse tipo de demanda como tenho visto agora. E a criança é muito legal, né? Ela responde muito bem ao floral, e eu gosto muito do creminho emergencial para essas questões de pânico, né? Estou com pânico na escola, não quero ir, ou estou dentro da escola e fico assustado. Então, poder passar o creminho no chakra cardíaco, no pé. Então, essa é uma fórmula pronta. As outras fórmulas são personalizadas. Então, o que o meu cliente precisa, né? E dentro da família, que é o tema, né, que a gente se propôs a falar hoje, junto com a Cleuma, aí depende da família, né? Como que essa família é composta, o que tem ali, e o que está acontecendo nesse momento de quarentena. Vocês podem me ajudar, assim, falar como é que está na casa de vocês esse confinamento? Que tipo de situação tem surgido, né? Assim, com esse excesso de convívio, principalmente quem mora sozinho, enfim, tem algumas questões também, a gente pode falar aqui, mas para a gente poder levar essa live num bate-papo e mais personalizado para o que vocês estão sentindo, me ajudem aí, me digam o que o confinamento está trazendo de sentimentos para a família de vocês, o que vocês estão percebendo. Então, me digam aí, pode abrir o microfone, da maneira que vocês quiserem. Vou pegar uma caneta. Bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia, querido. Tudo ótimo. Eu notei, Bia, que as nossas emoções, elas se acentuaram muito mais. Por exemplo, aquele que é ansioso ficou mais ansioso, bem, um potencial maior. Uhum. O que tem medo, principalmente no início, tá? Uhum. De tudo isso, desse algo novo. O que tem medo sentiu mais medo, o que é nervoso ficou bem mais nervoso. Porque Você ninguém mora com mais pessoas, Amanda, ou você mora mora sozinho? com os Tá, meus pais. com Eles seus são pais. idosos. Tá. E você notou alguma coisa, além dessa situação de aumentar, né, da gente ter um aumento desses sintomas, você notou algo diferente que vocês, assim, por conta da convivência da família? Diferente em que sentido você pergunta, Bia? Por Assim, exemplo, por vocês estarem muito juntos o tempo todo, isso acionou algum sentimento que antes não aparecia tanto? sim, sim. Por exemplo, no meu caso, eu vou falar de mim, né? Eu valorizei muito mais eles porque eu sempre tive uma vida bem corrida e de estudo e trabalho e sai de manhã e volta à noite. E eu comecei a conhecê-los melhor, por incrível que pareça, porque eu falei, nossa, isso eu nunca tinha percebido isso no meu pai. Eu nunca tinha percebido isso Uhum, na minha mãe, né? uhum, Porque
Teve o lado negativo de tudo isso? Lógico que teve, Sim. claro. A gente passa a conviver mais, você passa a notar, assim como eles notam na gente, né? O Aham. defeito, enfim. É, mas o legal, para a gente olhar bem o ponto positivo disso tudo, foi observar, conhecer melhor aqueles que vivem no mesmo teto Mas, e que a gente. sim, isso é legal, assim, até para depois, né? O que que a gente leva, né? Quais são as pérolas que a gente leva da quarentena? Sim. Mas, Amande, o que que você acha que desequilibrou um pouquinho? Você está falando de uma coisa positiva. Como a gente está falando de tratamento de florais, a gente vai tratar aquele sentimento desequilibrado. Você acha que no seu caso não surgiu nada, nenhuma impaciência maior, nenhuma Não, sim, intolerância? sim, Bia, sim, é exatamente isso. O que desequilibrou é aquilo que eu não sei se eu me expressei direito, acentuou mais as coisas. Por exemplo, o que tinha medo, que geralmente a gente sabe que o meu pai tem um pouquinho de medo, ele ficou com muito mais medo, entendeu? Medo da Covid mesmo, Isso, medo do futuro. Será que eu vou do morrer? Será que não vai? futuro. Ele é Será que eu vou idoso, ter? né? Sim, ainda mais que ficou essa campanha toda na televisão, e idoso não pode sair, idoso tem maior probabilidade de pegar, e o número de óbitos entre idosos é bem maior. E isso para o idoso foi bem, feriu bastante, né? Eu percebi Entendi. isso neles, que o medo aumentou de uma forma Sim. assim bem. Então, Amanda, a gente pode falar assim do o medo. Quando é um medo que é localizado, um medo de algo específico. Então, o medo da Covid, né? Eu estou com medo de pegar o coronavírus. E a gente precisa ter uma empatia, principalmente com os idosos. Às vezes a gente fica impaciente, mas a gente precisa ter uma empatia. Se coloquem no lugar de um idoso, né? Uma pessoa de 70, 80 anos que está com mais medo do que todos nós, porque o tempo todo na TV está se falando. Esse é o grupo de risco, essas pessoas que não têm data para sair de casa. Então, isso acaba provocando neles uma série de sentimentos ainda maiores, né? O idoso, por si só, ele já tem medo, né? Quem estuda a medicina tradicional chinesa sabe que é a época, né, da terceira idade, é isso, Davi, né? Que a gente está com o rim em evidência e isso tem a ver com o medo, o sentimento é medo. Então, quem fez o curso de shiatsu vai É lembrar disso. verdade. Então, o floral, para medo específico, estou com medo de pegar Covid, é o floral Mimulus. Esse que é o floral que a gente indica para um medo específico, estou com medo da Covid. Agora, se esse medo se tornar um pavor, eu estou apavorado, né? Já virou um pânico, eu tô. Então, e a gente vai tendo outros florais de medo, né? Assim, específico para esse pavor, para esse horror, né? Então, a gente vai ter o rock rose, a gente tem outros florais. Mas para esse especificamente, para quem está assistindo, quem está com medo especificamente de pegar Covid, então, o floral é o Mimulus. O Mimulus. É, outra coisa que talvez aconteçam nas famílias, a gente pode se amar, a gente pode, né, se dar bem, mas o excesso, tudo que é excesso desequilibra, né, gente? Então, o excesso de convivência, eu tenho que estar com aquela pessoa o tempo todo, né, vendo os defeitos, vendo as qualidades, mesmo os casais, a gente sai para trabalhar, né? Um sai para trabalhar, outro sai para trabalhar, e a gente tem um espaço, um tempo, né, de onde que a gente dedica o nosso dia para nós mesmos, a gente se relaciona com outras pessoas e depois voltamos para casa. Agora, as pessoas fazendo home office, né, trabalhando dentro das suas casas o tempo todo, tendo que conviver ali com os defeitos, as qualidades, as manias, o dia todo. Por mais que você esteja casado há 20 anos, há 30 anos, dificilmente você fica ali o dia todo. E, de repente, você está, né, confinado com seus filhos, com seus pais, às vezes idosos, com seu cônjuge, né, ali o dia todo. Então, nesse caso, a gente tem que ver que nível, o que eu estou sentindo, né? Eu estou impaciente. Às vezes a gente fica impaciente
com o outro, né? O outro não faz igual a mim, né? Daqui que eu mesmo faço, né? Você fala para o marido lavar a louça, vai lá lavar a louça. Aí o marido está lavando a louça devagar, de outro jeito, e você fica... Aquilo vai te dando uma impaciência, né? Uma coisa daqui que eu mesmo faço, né? Que eu sei. E aí você vai ficando sobrecarregada, às vezes, falando com as mulheres, né? Às vezes a gente acaba ficando sobrecarregada porque também não conseguimos delegar nada, a gente acha que a gente faz melhor e vai ficando muito impaciente. Então, nesse caso, né, eu ficar impaciente, intolerante com o ritmo do outro, com o jeito do outro fazer as coisas, porque a gente vai conviver o tempo todo com o jeito do outro fazer as coisas. Eu mando meu filho, olha, arruma o seu quarto, falo para o meu filho, arruma o seu quarto. Afinal de contas, tá... Mas aí ele está arrumando do jeito dele. Se é criança, se é adolescente, aí eu fico impaciente. Então, nesse caso, o floral mais indicado é o empatins. O empatins é excelente para esse tipo de impaciência. Eu não consigo respeitar, tolerar o ritmo da outra pessoa, vai me irritando e eu acabo fazendo sozinha. Ei, a Cleuma chegou! Seja bem-vinda! Ô, Cleuma, Bom dia. eu iniciei aqui a live com eles e a gente estava... Gustavo, o que ele estava perguntando? Que ele falou que a experiência dele, né, que no âmbito familiar eu sinto que tem uma... Abre o seu microfone. Paciência, a tolerância e uma necessidade... Depois você abre o microfone e aí você fala, que senão eu fico parada aqui para ouvir. Eu vou apresentar a Cleuma. Para quem não conhece, é a nossa terapeuta floral aqui do Espaço Ki, ela que dá os cursos de formação de florais de Bach. Ô, Cleuma, só para você se situar, a gente não ficar se repetindo, eu iniciei, como eu estava demorando para entrar, eu iniciei com eles, falando do aspecto emocional, né, que a gente vai trabalhando o floral em camadas, a gente nunca começa daquele sintoma mais forte, que a gente não arruma uma casa de uma vez, a gente começa aos poucos. E a gente falou aqui de 2 florais até agora. Falamos do Mimulus, que o Amandio estava contando, do medo específico do pai dele, que é idoso, que está com medo da Covid, enfim. Então, a gente falou do Mimulus. E a gente estava falando agora do empates, né? Acabei de falar. Naquelas situações de família onde você fica um pouco impaciente, você pede para o teu filho arrumar o quarto e ele arruma do jeito dele, você fala, deixa que eu faço, você pede para o marido lavar a louça, e você vai ficando impaciente. Então, a gente estava falando do empates. O Davi vai abrir o microfone para falar a dúvida do Gustavo e a gente pode começar. Então, vou pedir para você fazer uma breve apresentação, Cleuma. A maioria aqui já te conhece. E depois você já entra respondendo a dúvida do Gustavo, ok? Tá bom, Bia, obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso. Bom dia, Mari, Gabriela, Bianca. Bom dia, Antônio, Ana, Roseli, tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom, gente. Bom dia. Bom dia. Então, só para quem não me conhece, né, a Bia já fez uma introdução. Bom dia, Bianca, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Eu já trabalho com florais aí na escola e já como professora já há 20 anos, né? Eu sou practitioner pelo Instituto Bach, estive na Inglaterra em 2014, né? E estou muito contente aqui de compartilhar com vocês os florais que são essências de flores naturais, né? Que tratam estados emocionais, né? É bom sempre estar frisando, né, falando sobre esse aspecto. Os florais não tratam estados físicos, tipo dor de cabeça, dor de garganta, né? Os florais de Bach, eles tratam estados emocionais. Os florais de Bach é o primeiro sistema de cura pelas flores, né? Depois que vieram os outros sistemas, tipo Saint-Germain, florais de Minas e os demais que surgiram. O primeiro que surgiu foi o sistema florais de Bach,
que foi desenvolvido pelo Dr. Eduard Bach, de 1928 a 1935. Então, o objetivo dele era que as pessoas, né, ele percebeu, como médico que era, que as pessoas que trabalhavam estados emocionais obtinham a cura mais fácil, a cura dos estados físicos. Então, ele resolveu desenvolver algo natural que considerasse os estados emocionais das pessoas, né? E que também não tivesse efeito colateral, uma medicação que não tivesse efeito colateral. O bom dos florais de Bach também é que eles são compatíveis com qualquer outra terapia, então ele não se você está fazendo reiki, aromaterapia, alopatia, homeopatia, tá? O floral de Bach, ele não tira o efeito, ok? Ele complementa esse efeito, que é uma das questões que as pessoas sempre comentam. O que eu acho importante também aqui compartilhar com vocês, né? Porque aqui eu já tenho meus alunos, Antônio, a Mari, a Sara, a Ana, a Roseli, né? É que às vezes as pessoas, elas têm que sempre procurar, gente, uma pessoa especializada com uma formação em floral de Bach. Muitas vezes as pessoas acham que por ser terapias holísticas e que não tem efeito colateral, então eu posso pegar um resuminho de livro ou de uma farmácia, mas eu sempre oriento vocês a procurarem um profissional. Por quê? Embora as terapias holísticas não tenham efeito colateral, principalmente o floral, se você não acerta a essência correta, você não vai ver um resultado. Então, é necessário você ter um aprofundamento, você estudar, procurar um profissional que vai te indicar a essência correta, a posologia, a forma de tomar esse floral e vai fazer mensalmente ou a cada 21 dias uma avaliação do seu resultado. Né, do seu avanço, se apareceu algum outro estado emocional, se melhorou aquele que você teve a queixa, tá bom? Então, é sempre nas terapias holísticas e principalmente nos florais que lidam com emoção, você sempre buscar uma orientação devida. Tá bom? Que floral, eu sempre digo que o floral de Bach, ele não tem efeito colateral. Porém, se não é ministrado da forma correta e as essências corretas, você também não vai ver o resultado e vai falar que a terapia não funciona. Outra coisa importante que eu também sempre compartilho, tanto nas aulas de cromo, de florais, para quem já é meu aluno já sabe, que toda terapia holística, hoje se fala holística, alternativa, complementar, ultimamente tem se falado em terapias frequenciais, né, que sim, as terapias holísticas, elas são frequenciais, a cromoterapia trabalha com a frequência da cor, os florais de Bach trabalham com as frequências vibracionais das flores. Então, é sempre importante vocês procurarem uma pessoa especializada, tá certo? Para que vocês possam ter uma orientação devida. E por que muitas vezes as pessoas falam, ai, eu não vou fazer terapia holística, não resolve nada, eu vou logo desistir, esse floralzinho aqui é uma aguinha, não vai fazer resultado nenhum, não estou vendo nada. Por quê? Toda terapia holística, toda terapia integrativa, ela requer uma mudança de comportamento, uma quebra de padrões para que as pessoas se modifiquem. Então, nós, terapeutas, nós somos os instrumentos desse processo de mudança da pessoa, ok? E as terapias, elas são as ferramentas que nós, instrumentos, né, compartilhamos e trabalhamos com as pessoas. Então, é muito importante conscientizar as pessoas e quem faz uso de uma terapia holística, e principalmente floral, que mexe lá dentro, que é aquilo que a Bia estava falando das camadas, conscientizar o nosso cliente ou nos conscientizar quando fazemos uso do floral, tá? Que ele tem que vir por trás um processo de cura, de mudança de padrões. Então, a pessoa que está fazendo uso do floral é o principal agente de cura, tá bom? Então, isso eu sempre compartilho muito com meus alunos, né? E sempre até a gente fala, não é, Antônio, que nós temos que passar frases para as pessoas lembrarem. Toda vez que elas fazem uso do floral, lembrar aquilo que elas querem melhorar, aquilo que elas querem produzir, trazer para a sua vida.
quando indicamos florais, quem já é terapeuta formado, nós sabemos que você, quando indica o floral, você tem que explicar para o paciente, para o cliente, né? Outra coisa agora que eu vou falar para vocês, quando nós falamos em florais, tanto para pessoas como para pets, que eu trabalho também, nós não falamos paciente, nós falamos cliente, mesmo que pareça algo comercial, para que isso não se confunda com médico, né? É uma nomenclatura que nós utilizamos. E também nós não indicamos, nós não prescrevemos florais, nós indicamos florais, ok? Para que a gente para que não tenha nenhum tipo de problema com a classe médica. Florais de Bach não tem efeito componente químico, tá bom, gente? Então, não preciso ser médico para indicar para humanos e nem preciso ser veterinário para indicar para pets, ok? Tudo bem? Por quê? Florais de Bach não tem componente químico, não é remédio, é extrato natural de flores. Então, isso também é algo que as pessoas têm que saber, tá? Então, então, mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Então, estou aberta agora a algumas perguntas, né? Dando encaminhamento, se vocês quiserem trazer algum estado clínico aí de alguém, então, estou aberta aí para vocês tirarem mais alguma dúvida, ou se vocês quiserem saber mais sobre o funcionamento dos florais de Bach, ok? Vamos lá. Cleoma, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Amândio? Tudo bem. Cleoma, só uma dúvida. Se, por exemplo, se uma pessoa surta de repente assim e não dá tempo, isso acontece num fim de semana, num domingo, não dá tempo de procurar um profissional e, assim, você indica um floral assim, emergencial ou não adiantaria, nesse caso, numa crise de ansiedade, como, por exemplo, teve aqui em casa, por causa dessa pandemia, do início, o medo do desconhecido, gerou numa pessoa certos comportamentos assim, por exemplo, ficou em crise, que xingou todo mundo, queria matar todo mundo, mas depois voltava e ficava bem, mas depois chorava porque estava com saudade de ir até o centro de Guarulhos e passear, e estava se sentindo preso, enfim. Foi um misto de emoções aí, e nesse caso, o floral ele adianta, e assim a gente pode buscar algo emergencial ou não? Seria outro tipo de coisa? Então, Amanda, para situações emergenciais, existe o floral Rescue Remedy, né? Que na Healings, pelo nosso curso, eles usam o nome Five Flowers, é o mesmo floral. É um conjunto de flores, é um buquê de flores, que você pode utilizar em estados emergenciais, tá bom? Mas, depois, passado esse estado emergencial, você tem que direcionar o tratamento com as essências corretas para você ver o resultado, ok? Por quê? O Rescue, como eu te disse, muitas vezes as pessoas ficam indicando o Rescue direto. O Rescue, ele é um paliativo, ele acalma uma situação, mas para você tratar estados emocionais reincidentes, você tem que direcionar e indicar a essência correta. Neste caso, por exemplo, que você falou, só nessa frase que você falou, eu identifiquei Floral Cherry Plum, medo de perder o controle, o descontrole. Ok? Não seria mimos, entrou no estado de pânico, já seria o floral Rock Rose. Saudades de ir passear, Honeysuckle, entendeu? Então, você vê, nenhum desses, no seu Rock Rose e o Cherry Plum, eles estão no Rescue. O Rescue é um paliativo que acalma. O Rescue, ele é um floral emergencial que tem por finalidade, uma das finalidades, por que ele acalma? De uma forma geral, porque ele equilibra chakras, ok? Então, ele te dá uma calma, mas na sequência do uso do Rescue, você tem que fazer um tratamento, porque cada um de nós, diante de obstáculos, dificuldades, tem uma forma diferenciada de reagir. E é esta forma diferenciada que o terapeuta, que já tem conhecimento, vai trabalhar. Deu para entender? Então, por exemplo,
esta pessoa, Amândio, provavelmente, não só nesta situação de pandemia, mas em situações outras da sua vida, quando ela se vê pressionada, quando ela vê que tem que passar por algum obstáculo, provavelmente ela tem uma tendência do mesmo tipo de comportamento. É verdade. Okay? Entendeu? Então, por Entendi. isso, o tratamento diferenciado. O Rescue não vai trabalhar esta tendência que ela tem a agir sempre da mesma forma, quando contrariada, quando pressionada, quando doente, ok? Então, o Rescue, para todos nós, ajuda para o impacto primeiro que nós tomamos desse choque que está sendo para todo mundo. Mas cada um de nós, Amande, vai reagir diferentemente de acordo com o seu ambiente e principalmente de acordo com a sua personalidade. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que estão agindo com raiva, ok? Diante dessa situação, não é o mesmo floral, embora seja a mesma situação. Deu para entender? Certo, entendi sim. Entendi. Muito obrigado mesmo. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Bianca, Joana? Vanusa? Oi, Cleoma. Oi, Davi. Aqui o Gustavo falou o seguinte, né, que a Bia estava perguntando como é que estava a situação em casa, né, para as pessoas que estão assistindo. E ele falou assim, que no âmbito familiar eu sinto que tenho aprendido a paciência e a tolerância, então uma necessidade de trabalhar em equipe. Então, tudo bem que ele está aprendendo isso. Mas e para aquela pessoa que não tem paciência e é intolerante, né, com tudo que está acontecendo? O que você pode indicar? Então, vamos lá. Para impaciência e intolerância com todas essas situações, o floral empates é impaciência com o ritmo do outro. Muitas pessoas confundem tudo que é impaciência, todo mundo, é empates. Não, gente, não. Empates é aquela pessoa que quer fazer tudo rápido e que não tem paciência com o acontecimento, com o ritmo dos outros, tá bom? Eu indicaria, Davi, nesse caso, o BIT, que é para ter tolerância, ok? Com o comportamento, com todas essas coisas que estão acontecendo. E mais, eu indicaria o floral Walnut, que é um floral, e Chestnut Bud, que eu brinco na sala de aula com os meus alunos, que é a dupla Batman e Robin. Toda vez que a gente tem um processo extremo, nós temos, nesse momento, nós estamos com um processo extremo de mudança. Porém, toda vez que nós passamos por um processo de mudança, estamos tendo dificuldade a nos adaptar a uma nova realidade, eu vou indicar o Floral Walnut, para que eu possa me adaptar. Ok, nesse momento não posso sair de casa, eu estou cheia de restrições, então eu tenho que me adaptar, isso é fato. Não tem como mudar isso. Eu indicaria o Walnut e para aprender, para não ficar impaciente, intolerante, desenvolver outros sintomas junto com essa adaptação que a gente está tendo que ter, eu indicaria o floral Chestnut Bud, porque eu tenho que, não tem outro jeito, ou eu me adapto a isso, ou eu me adapto a isso. Então, Walnut para me adaptar a tudo isso e Chestnut Bud para eu aprender a conviver com tudo isso, sem me perder, sem me desequilibrar. Ok? Então, eu indicaria esse. Agora, se a pessoa também está extremamente intolerante com qualquer pessoa do lado, é BIT. Se a pessoa está com raiva, né? Essa questão, muitas vezes, gente, por isso que a gente tem que aprender direitinho, muitas pessoas, elas têm dificuldade em definir as suas emoções, né? Hoje, qualquer pessoa que passa, a maioria das pessoas que passam em atendimento conosco, ou é ansiedade, ou é depressão, né? Então, as pessoas já vêm com essa palavra fechada. Então, quando nós somos terapeutas e sabemos trabalhar com profundidade isso, o que nós fazemos? Nós temos que avaliar, eu sempre falo para os alunos, me dê um exemplo para a pessoa, né? Para o cliente, para o nosso cliente. Me dê um exemplo em que você passa por essa emoção que você está definindo como ansiedade. E aí você vai ver que não é ansiedade. Eu fico sempre ansiosa quando eu estou sozinha. É medo. Isto é medo, né? Por quê, gente? Um dos primeiros passos para que uma terapia floral dê certo é você saber identificar qual é a emoção correta.
ok? E isso às vezes não é numa primeira consulta, tem que haver uma empatia com o cliente, tem que você ir acompanhando a situação da pessoa, tá bom? E mesmo porque, gente, as pessoas muitas vezes, elas têm dificuldade, principalmente em assumir as suas falhas e os seus comportamentos negativos, né? Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar que são mandonas, as pessoas têm dificuldade de admitir que têm medo, né? Que tem sentimento de fracasso, que tem baixa autoestima. Então, tem que haver uma sensibilidade e um trabalho de acompanhamento de um terapeuta para que a pessoa possa ir cada vez mais se sentindo confortável e passando as informações para você. E o terapeuta tem que saber absorver e obter esta informação da pessoa, tá bom? Então, assim, ansiedade é uma coisa que você precisa sempre saber de que forma que ela acontece. Porque a ansiedade, por trás dela, pode ter um medo, pode ter uma impaciência, pode ter raiva, pode ser porque eu quero que os outros façam o que eu acho que tem que ser feito, as pessoas não fazem, aí começa a me dar ansiedade, tá? Eu, inclusive, já atendi uma cliente desta forma. Toda hora eu fico ansiosa. Quando você fica ansiosa? Quando eu peço para os meus pais umas coisas e determinadas coisas e eles não me dão. Então, isso não é ansiedade, né, gente? Isso é uma dificuldade em receber um não, uma rebeldia, né? Que é um outro floral, que é o Holly, tá bom? Cada caso, Davi, a gente tem que utilizar de uma forma, saber exatamente como é que essa emoção surge, em que momento e de que forma ela surge, tá bom? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta para a Clema? Aproveita. A Joana é de massagem? Joana, de massagem. Isso. Bianca também, né? Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bianca, Joana, Mari, tá aí, Mari? Oi, tô sim, desculpa, é que eu não tô com o fone na cabeça. Mas eu Tá tô bom. te E a ouvindo Sara? aqui. Vocês têm alguma pergunta? Bom dia, não. Bom dia, Sara, tudo bem? E a Bianca? Rose, você tem alguma pergunta, Rose? Ou quer contribuir com algum estudo de caso, né? Os alunos durante o curso, do curso de florais do Espaço Kida, pela Healings, né? Que tem a certificação internacional, vocês se formam terapeutas com certificado pela Inglaterra, eles também trabalham, eles fazem uso dos florais durante o curso, né? E para depois poder trabalhar com pessoas. Então, eu gostaria que vocês, algum dos alunos, a Rose, se quiser se manifestar, o Antônio, né? Sobre o resultado do floral, se fez uso, o que sentiu. Vamos lá. Cláudia, Oi. eu Pode tenho uma falar, pergunta. Antônio. Diga. Por exemplo, como essa live é dedicada à família, né? Seria viável a gente fazer uma consulta, por exemplo, são três pessoas numa família, vamos supor, fazer a consulta com os três ao mesmo tempo e a possibilidade de indicar um mesmo floral para os três, a gente sabe que, evidentemente, a nossa indicação é sempre particular. Cada pessoa tem seu histórico, tem os seus problemas, mas seria possível, talvez, uma indicação de um floral único para os três e a consulta para os três juntos? Antônio, No é caso, muito... para as três pessoas, né? Entendi. Antônio, eu oriento sempre você fazer a consulta individual, tá bom? Por quê? Porque sempre vai ter aquele que vai se constranger em comentar determinadas coisas na frente se são, sei lá, pais, um casal e um filho. Então, às vezes, o filho pode se sentir constrangido em se abrir, em falar detalhes e informações importantes para o terapeuta tratar, emoções importantes na frente de outro familiar. Então, Antônio, sempre faça de forma individual, tá bom? Para as pessoas. E assim, cada pessoa, Antônio, ela tem que ser avaliada individualmente, porque nós temos reações distintas. Florais tratam basicamente emoções, você sabe, e cada um tem uma emoção diferenciada. Então, deixa eu dar um exemplo. Às vezes, você
acho que eu já até falei isso em aula. Às vezes você tem uma pessoa que, uma perda familiar, vamos supor, e são 3 irmãs. Uma vai ter sentimento de culpa pela perda do pai, porque brigava muito, porque não se esforçava para entender. A outra vai ficar com raiva, porque Deus fez isso comigo. E a outra vai ficar traumatizada simplesmente. Entende? Então, você vê, uma mesma situação, né, as pessoas são afetadas, mesmo que elas sejam afetadas pela mesma situação, elas têm e podem ter reações diferentes. Então, não tem como você indicar, por exemplo, para todas as filhas de um pai, o mesmo floral. Você tem que avaliar a emoção que desencadeia em cada uma delas. Então, eu faria de forma individual, ok? Primeiro, para cada um ter a liberdade de se expor, né, de se posicionar, porque você sabe que principalmente em situações de família, sempre tem aquela pessoa que é dominante e aquela pessoa que é mais, um que é mais vaine, outro que é centauri, outro que é mímulos, tem medo de falar. Então, para não haver esse constrangimento, para você aproveitar melhor a informação que cada um possa passar, faça individual, ok? E avalie a emoção que cada um vai sentir diferente, mesmo que seja da mesma família, mesmo que todos sejam, assim, vítimas não é o termo, mesmo que estejam todos sofrendo, né, emocionalmente, pelo mesmo tipo de situação. Deu para entender? Sim, sim. Certo? Mais alguma pergunta? Oi, Cleuma, tudo bom? Oi, Aninha. Eu gostaria Tudo de bem, fazer meu uma amor? pergunta. Tudo. Tudo. Diga. Sobre o Rescue. Ele pode ser usado assim, por exemplo, a pessoa teve uma crise de ansiedade muito forte e não estava tomando floral. E, por exemplo, eu tenho o Rescue em casa, eu posso dar o Rescue para a pessoa e depois encaminhar ela para um tratamento com outros florais. Isso, o Rescue, Aninha, é realmente um floral emergencial. Quando ocorre uma situação como essa, se você tem a tintura mãe, você pode até dar mais que, tipo assim, você dá 4 gotas agora, daqui 1h30 você dá mais 4 gotas, daqui 1h30 você dá mais 4 gotas, entendeu? Que Sim. situação emergencial? Por exemplo, eu acabei de saber da perda de um familiar. Ok? Então, Sim. eu tomo agora, daqui 1 hora eu tomo de novamente, daqui 1 hora, até que eu consiga, né? Não que vai resolver o problema, obviamente, até que eu consiga se acalmar. administrar isso. Então, quando é situação emergencial, Ana, assim, de perda de alguém, acabei de sofrer um acidente, passei por uma